eu vou fazer o processo de assentamento, que vocês vão ver aí na sequência, e depois disso eu vou pegar aqui o papel vegetal e vou fazer aquela função que eu falei de medir aqui e marcar e ver se está fechando aqui a posição dos furos aí de saída dos dutos de escape com o coletor de escapamento. Vamos fazer aí o assentamento das válvulas e depois disso a gente segue no restante do processo. Fala pessoal, vamos dar andamento aqui então. Estou fazendo agora o assentamento das válvulas. Deixa eu mostrar aqui para vocês a situação e o que eu vou fazer, dar uma explicada rápida aí. Então tem um vídeo que eu vou botar aqui na descrição do Franzoni, que ele fala sobre o assentamento de válvulas aí. E foi bom ver o vídeo dele, eu fui atrás aí de outros também. E eu me dei conta que na verdade esse visual aqui não é de uma válvula assentada. Já esse aqui, com essa linha escura, isso é o que a gente espera da válvula e da sede assentadas. Então olhando aqui estão as válvulas e olhando aqui a gente tem a sede do escape e a sede da admissão. Então antes mesmo de eu fazer esse polimento na câmara de combustão, já tinha aqui essa situação que as sedes estavam bem brilhosas, bem quase cromadas. E eu particularmente achei que isso aí era o que, vamos dizer assim, o processo normal e o que deveria deixar a vedação da melhor forma possível. Mas parece que não é o caso, né? Conforme eu li aí, o que precisa realmente é dessa superfície, visualmente aí que ela fica mais escura, né? Não é um cromado. Ela fica mais escura e ela fica mais rugosa também. Ela fica mais áspera, por assim dizer. Passando o dedo aqui na válvula dá pra sentir. Comparando com essa aqui. Então vocês podem ver que aqui, ó, até que assim tá escuro. E daqui pra cima só alguns pontos tá um pouquinho mais escuro. Esses pontos que tá um pouquinho mais escuro é onde foi um pouco da pasta de polimento aí. Mas o principal é que realmente nessa região aqui, em toda a área, a gente tem essa cor, por assim dizer, mais escura. Então a válvula de escape, eu fiz a primeira já para pegar prática. E agora eu vou seguir aqui para a válvula de admissão, tá? Eu estou usando essa pasta aqui de polimento, começando com a grossa e depois a fina. No primeiro eu estava fazendo os testes, então não tenho muita ideia de tempo, mas eu acho que para esse segundo, para a válvula de admissão, eu vou fazer em torno de uns 5 minutos com a grossa e 2 minutos com a fina. Eu acho que vai ser o suficiente aí. E vamos ver como é que vai ficar. Mas uma coisa que vocês vão notar de diferente é que eu não vou girar a ferramenta. Esse pauzinho aqui, ó. Eu não vou girar ele. E no vídeo do Franzoni justamente ele fala sobre isso aí. De fazer só o assentamento na batida, que é um movimento que a válvula faz quando ela tá trabalhando. Por mais que ela gire um pouquinho durante o uso, o giro dela não é como se a gente fosse fazer aquele negócio na mão, que a gente pega e gira, por assim dizer, essa ferramenta aqui, né? Então, vou seguir a técnica dele, dá mais trabalho. Não é só porque dá mais trabalho que eu vou seguir, mas porque eu acho que tem lógica aí, o sentido aqui dessa vamos dizer assim, dessa granularidade, não sei se granularidade é a palavra certa, mas o sentido aqui desse polimento, desse lixamento abrasivo que a gente está fazendo aqui com as pastas, no caso a fina e a grossa, ele vai ficar no sentido de para cima e para baixo, e não assim. Então quero ver, teoria que isso aí dá uma vedação melhor aí para o assentamento da válvula. Pelo sim, pelo não, como tempo não chega a ser o problema, vou fazer dessa forma. Vou botar a câmerazinha aqui do lado para que vocês possam ver pelo menos um pedaço. Não vou mostrar tudo porque é bem repetitivo, mas vou botar ela ali só para que vocês tenham uma ideia de como eu estou fazendo. Acompanharam aí eu fazendo aqui a válvula de admissão do cilindro 4. Vocês podem olhar aí comparado com como estava antes. Eu até tenho uma outra válvula aqui para mostrar.
É visível a diferença ali, né? Essa aqui não é uma válvula nova, mas o acabamento está muito semelhante aqui dessa área. Como vieram as minhas teoricamente assentadas. E eu tô dizendo teoricamente porque de repente elas vieram assentadas, esse é um jeito diferente de assentar, que deixa tudo cromado ali. E eu não sei, realmente sou ignorante nisso, né? Mas, pelo sim e pelo não, vou seguir aqui no restante de todas as válvulas e depois eu mostro aí pra vocês. Uma coisa que eu fiquei feliz é que eu deixei para polir realmente a câmara de combustão, fazer o acabamento final, depois de fazer esse assentamento. Caso contrário, como tá dando alguns arranhadinhos, alguma sujeira aqui na câmara, caso contrário aí eu teria que refazer meu serviço. Então fiz aquele polimento com as lixas, mais o final ali com uma massa de polir, coisa com a Dremel e o disquinho de feltro, que é como eu quero fazer para dar o acabamento final aqui, né, tanto essa parte aqui da câmara de combustão quanto onde eu consegui aqui nos dutos de escapamento. Isso aí vai ficar realmente para fazer depois que terminar. Der uma boa limpada aqui nessa pasta, que tem que tirar todo, né? Não pode ficar a pasta aí, porque o ideal é até que tome muito cuidado para que não vá aqui na haste da válvula, porque senão pode marcar. E depois aí eu vou fazer a limpeza de tudo e faço o polimento como processo final, por assim dizer. Vou ver aí se eu vou, depois do polimento, dar mais uma lavada, eu creio que sim. Só para eliminar qualquer chance de ter ficado algum tipo de resíduo aí, de limalha, qualquer coisa assim dentro do nosso cabeçote. Então finalizei o assentamento ontem. Não filmei porque quando eu terminei já era praticamente de noite. Demorei em torno de umas 2 horas e meia para fazer. Deixa eu puxar a válvula para fora aqui para mostrar. Então, o resultado ficou como eu gostaria. Vocês lembram aí que tinha que ficar com essa outra cor. Então, tanto aqui quanto aqui na sede de válvula ficou certinho. Tá bem sujo aqui em volta ainda, né? Depois eu vou limpar. Mas o assentamento foi feito. Deu trabalho sim, fazer o assentamento só batendo na válvula. Não vou mentir. Tem que estar muito disposto a fazer, porque senão vocês vão querer desistir com certeza. Que é bem chatinho de fazer mesmo. Mas espero que o resultado seja satisfatório e que eu consiga ter uma boa vedação. Todas as válvulas estão aí com a marca aí do assentamento. De repente uma dica é dividir aí, ou fazer só as de admissão ou só as de escape num dia, ou como a pasta abrasiva tem a divisão aqui da grossa e da fina, de repente façam a grossa num dia e a fina no outro, porque quase 3 horas fazendo esse processo aí enche o saco de qualquer um, por mais que esteja querendo fazer, incomoda. O cara não vê a hora de terminar, vou ser sincero com vocês. Mas fiz aí até o final. E só para explicar, eu coloquei aí a melhor forma que eu acho que eu consegui atingir é colocando 2 minutos da pasta grossa, depois parando, colocando mais pasta grossa, mais 2 minutos, dividindo no meio, né? Ao invés de fazer 5 minutos completo. E a mesma coisa para pasta fina. Então, eu creio que entre 2 e 3 minutos por cada etapa, dividindo em 4 etapas, é o necessário aí, realmente para concluir o processo. Então aí só mostrando para vocês. Essas já são as válvulas do cabeçote mesmo. Elas vão sair daqui ainda, que eu vou fazer toda a limpeza do cabeçote, vou fazer a pintura dele, né? Mas sobre o assentamento é isso aí que eu queria mostrar para vocês e creio que tenha ficado claro aí o processo. E vamos adiante. Além de marcar com o desenho de onde vai o coletor de escapamento, né? Eu também coloquei aqui a junta, essas juntinhas aqui, ó.
que vão ser usadas depois, e marquei a posição máxima delas também. Para que todas seguissem um padrão, eu empurrei tudo para baixo e coloquei tudo para a direita. Todas elas, para que eu tivesse aqui um padrão. Porque não adianta eu abrir, por exemplo, mais que o tamanho da junta, porque daí eu vou criar uma restrição. Porque o escapamento vai bater na borda aqui da junta e vai prejudicar, né? Então, por isso, o que eu vou fazer vai ser abrir de leve aqui, sem alterar muito o formato da câmara de combustão, mas arredondar realmente aqui essa saída, tomando cuidado para não passar aí do formato até onde a junta me permite. Vamos fazer, essa parte vai ser bem rápida aí. Aproveitei também e dei aquela nivelada aqui, tanto no lado do escape quanto na admissão. Não cheguei a mexer nos dutos da admissão aqui, porque a admissão... Deixa eu pegar o coletor aqui para mostrar. O coletor de admissão, ele tem essas pecinhas mais para cima, tá? E isso aqui entra dentro da junta e encosta justamente ali na parede do duto. Então, ele encosta aqui assim, ó, bem aqui na borda. Então, acho que se eu trabalhasse o duto de admissão, abrisse ele de qualquer forma, ia causar um problema aí. Então, não resolvi não fazer. A junta encaixou bem ali também. Então, a admissão, a única coisa que eu fiz, que eu falei que eu não ia fazer, mas por fim resolvi fazer, foi fazer um lixamento leve aqui. Não comi, que nem eu fiz aqui, por exemplo, para deixar bem liso, não fiz assim. Só passei uma lixa aqui, uma 180 e uma 220. Ao toque já ficou bem mais liso do que antes e ao menos manteve a rugosidade ali. O que eu vou fazer agora vai ser limpar tudo, né? O cabeçote aqui, em princípio, essa parte inicial está pronta. Depois, como eu falei, eu pretendo fazer o polimento aqui, mas isso aqui eu vou fazer com as válvulas já montadas, com tudo no lugar. As válvulas já no lugar. Aí eu vou limpar toda essa parte da câmara de combustão e vou fazer o polimento com aquele disquinho de feltro que eu mostrei para vocês. Antes disso eu vou fazer a pintura do cabeçote e para isso eu vou fazer o isolamento dele aqui. O vídeo da pintura vai ser outro, não vai ser nesse cabeçote, acompanhem aí para ver. Então o vídeo do cabeçote realmente seria isto. Se gostaram, deixem um like aí, inscrevam-se no canal, se ainda não estão inscritos, né? E fiquem ligados para os próximos vídeos, porque ainda tem coisa para acontecer aí para frente. Mas a gente está na reta final aí. Grande abraço para vocês e até a próxima.